Tá bom aqui minha altura de cima da minha careca, cabeça tem espaço aí. Foi? Foi. E aí, você foi fazer uma compra parcelada, um crediário e descobriu que seu nome está escrito no cadastro de mal pagadores. Seu nome está sujo, cadastro de inadimplentes. O que fazer? Nesse vídeo eu vou explicar para você como se proteger e o que fazer em caso de negativação indevida. Mas antes disso, se você quiser entender direito, se inscreva no nosso canal para receber vídeos exclusivos em primeira mão. Seja um consumidor consciente, entenda seus direitos. Olá, eu sou o Thiago Villanova, diretor jurídico do Villanova e Brandão Advogados, e você está assistindo mais um quadro do programa Entenda Direito da VNB-TV. O cadastro de inadimplentes, conhecido popularmente como SPC e Serasa, foi criado com o intuito de fornecer informações para os empresários, comerciantes acerca da inadimplência dos consumidores, ou seja, para saber o comportamento de determinado cliente, se ele é um bom pagador ou se ele é um mau pagador. Então, se ele tiver algum tipo de dívida, alguma inadimplência, o seu nome fica escrito nesse cadastro que pode ser acessado nacionalmente por todos os comerciantes e empresários que estejam para fechar o negócio, fazer uma venda, informando se essa pessoa que está prestes a fechar o negócio é um bom pagador ou um mau pagador. No entanto, é comum a utilização desses cadastros de forma indevida, ou seja, se uma dívida já foi quitada, o credor deve retirar o nome desse consumidor inadimplente desse cadastro. Ocorre também a inscrição indevida nos casos de homônimos, muito comum aqui no Brasil. Pessoas com o mesmo nome acabam sendo negativadas indevidamente por conta de uma dívida de uma outra pessoa com o mesmo nome. Inclusive, também é utilizado a inscrição no cadastro de proteção ao crédito em caso de fraude, ou seja, a utilização indevida dos dados de determinada pessoa por terceiro origina uma dívida e o nome dela acaba sendo inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, é muito importante, se você tiver um documento pessoal, identidade, CPF, extraviado, furtado, roubado, que você faça o registro na sede da delegacia policial ou pela internet, pois esse documento irá proteger você no futuro. Se os seus dados forem utilizados por terceiro, você comprova ali com o boletim de ocorrência que você teve seus documentos extraviados ou furtados. Portanto, é muito importante fazer esse registro. Agora, para verificar se o seu nome está inscrito nos órgãos de inadimplentes, nos órgãos de proteção ao crédito, você deve tirar um documento chamado Nada Consta. Para isso, basta você procurar no Google aonde fica o Serasa, o SPC, o órgão de proteção ao crédito na sua cidade. Você se dirige até o local de posse dos seus documentos pessoais, identidade, CPF, e tira gratuitamente um Nada Consta. E lá vão aparecer os apontamentos ou não, se existirem, em caso de dívida. Então, você, de posse desse documento, vai identificar se tem alguma inscrição e, caso a inscrição seja indevida, você deve procurar o órgão para tentar resolver isso amigavelmente, ou seja, comprovando que a dívida já está quitada, ou comprovando que é um caso de homônimo, ou até mesmo em casos de fraude. Você deve procurar e tentar resolver isso amigavelmente. Se por algum caso essa empresa se negar a resolver isso amigavelmente, administrativamente e manter o seu nome no órgão de proteção ao crédito, você pode resolver isso judicialmente. Inclusive, a manutenção indevida nos cadastros de inadimplentes gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos. Ora, quem cumpre com suas obrigações, paga suas contas em dia, não pode ter o seu nome escrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pois isso, além de impedir de efetuar operações financeiras,
créditos, parcelamentos, esse consumidor ele fica com o nome dele maculado, ele fica com aquela pecha de mal pagador, de inadimplente, e se ele tem um bom uso do seu nome, honra com as suas obrigações, ele deve ser indenizado por conta dessa conduta da empresa que mantém o nome dele indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. É sempre bom lembrar também que em casos de urgência, ou seja, o consumidor está com o nome dele negativado indevidamente e precisa fazer um financiamento da casa própria, precisa fazer um crediário para aquisição de um produto essencial, de uma geladeira, de uma máquina de lavar, de um fogão, e não conseguiu resolver amigavelmente a retirada do seu nome escrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, é possível esse consumidor ir a juízo e obter uma liminar para que seu nome seja retirado imediatamente dos órgãos de proteção ao crédito. Para isso, basta ele comprovar que a inscrição é indevida, juntando o comprovante do nada consta, se for o caso de dívida quitada, apresentar o comprovante de pagamento, se for o caso de fraude, informar que a empresa já foi comunicada previamente, apresentar o boletim de ocorrência e requerer ao juiz que seja retirado imediatamente seu nome, sob pena de pagamento de multa diária. E a empresa, quando receber essa notificação do juiz, deve cumprir imediatamente essa decisão sob pena de pagamento de multa. Por fim, esses consumidores que tiveram o seu nome inscrito indevidamente no Serasa, no SPC, nesses órgãos de proteção ao crédito, têm direito a uma indenização pelos danos morais sofridos em razão dessa inscrição indevida. Então, o juiz, ao fixar esse valor da indenização, ele vai verificar se o consumidor tentou resolver isso amigavelmente e a empresa não resolveu. Ele vai verificar o tempo de negativação, ou seja, se essa negativação ficou por uma semana, perdurou por um mês, um ano. Existem casos até de inscrições indevidas que demoram 2, 3 anos para serem retiradas. Então o juiz, analisando essas peculiaridades, analisando esse caso concreto, ele vai fixar o valor da indenização pelos danos morais, em razão dessa inscrição indevida. Essas indenizações têm sido fixadas aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entre 5 a 10 mil reais, dependendo do caso concreto. E aí, você entendeu direito o que é o cadastro de inadimplentes e como resolver em caso de inscrição indevida no SPC ou no Serasa? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curte, comente e compartilhe. Seja um cidadão consciente, entenda seus direitos. Coragem!